Evangelho de Jesus conforme João, capítulo 14. João, capítulo 14. Eu vou ler os primeiros versículos. Eu mandei o João 1, de 1 a 14, depois eu corrigi, mas acho que ela não viu. Então, é João 14, capítulo 14, tá certo? João 14, 1 diz assim, palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, ou voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu vou ler até aqui. Jesus está prometendo o céu, né? E dizendo que o caminho para chegar no céu é Ele. Você já parou para tentar entender, com base na Bíblia, o céu? Esse é um exercício interessante. Porque lá no céu tem luz, mas não tem sol. Lá tem rio, mas não tem mar. Nem nascente do rio. Lá tem separação de pessoas, algumas vão, outras não. Mas não tem lágrimas. É difícil entender o céu. Não é a terra, mas tem ruas. E do que são as ruas? De ouro. Quer dizer, não existem minérios, mas existe ouro. Tem muro que é de jaspe. Tem árvore, mas não tem o processo de fotossíntese. É difícil entender o céu para nós. E aí Jesus, a Bíblia diz, a Bíblia apresenta a volta de Jesus montado num cavalo. Aí lá no céu tem cavalo, né? Como é isso? Existe uma parábola, essa parábola não é da nossa fé, é do budismo. Então eu vou ter que fazer aqui as alterações para contar essa parábola para vocês. No budismo, o último grau é alcançar o nirvana. E essa parábola explicava ali, eu vou tentar adaptar para, acho que vai fazer sentido aqui. No mar, havia uma tartaruga que vivia no mar num determinado lugar, rodeado de peixes, tal, ali seu habitat. Mas de tempo em tempo, essa tartaruga sumia e ficava dias fora, semanas, depois ela voltava. E os peixes não entendiam, porque a casa dela era ali, ela sumia, depois ela voltava, depois ela sumia, ficava alguns dias, depois voltava. E aí, até que um dia os peixes resolveram seguir a tartaruga. E foram seguindo, ela foi embora, foi nadando, e os peixes foram seguindo até onde deu. E ela foi indo para o lado mais raso, e ela saiu da água. Aí o peixe não consegue seguir. Aí os peixes voltaram e falaram, ela foi até o momento que ela saiu. E aí depois de algumas semanas ela voltou, e aí eles acharam muito estranho o caminho que ela fez. E aí um dia eles chamaram a tartaruga para uma conversa. E pediram para ela explicar o que acontecia nessas saídas. Para onde ela ia, por que ela fazia aquilo e tal. Bom, ela explicou que fora da água havia outro mundo. Fora da onde eles viviam, tinha outro mundo. E é para esse outro mundo que ela ia. Eles não acreditaram. Isso é outro mundo. Como assim outro mundo? Você vai andando, sai daqui,
Que outro mundo? Existe um portal? Aí ela falou, não, não tem portal. Aí eles perguntaram, mas como é esse outro mundo? E ela falou para eles, olha, é seco. O outro mundo que eu vou é seco. Não tem água. Aí eles disseram assim, como assim seco? O que é seco? Ela tentou explicar, mas eles não entenderam. E aí eles perguntaram, tá, e como é que você nada nesse lugar? Nesse outro mundo, como é que você nada? E aí ela disse, então, lá nesse outro lugar não precisa nadar. Lá você anda. E aí o peixe falou para ela, anda? E tá, como é que eu faço para andar? Me ensina. Aí ela olhou para o peixe e falou assim, não, cara, você não consegue. Para você não dá. Então como você consegue? Eu falei, não, eu consigo, mas você não consegue. Bom, e como você faz para viver nesse lugar que é seco? Aí ela diz assim, eu não sei, eu só sei que lá eu consigo respirar. Eu ando e eu consigo respirar. E aí eles ficaram olhando para ela e disseram, tá, e como é que você consegue respirar num lugar sendo que não tem água? Como você consegue viver? Aí ela falou, então, lá nesse lugar você não precisa de água, você puxa o ar e enche o pulmão. E o peixe perguntou, o que é pulmão? Do que você está falando? O que são pulmões? Obrigado. Aí ela falou, eu não sei explicar. Eu só sei que você enche o peito e tá bom. E é assim que funciona. É a forma como a gente respira na terra. Aí eles perguntaram, e o que é terra? Aí ela falou, terra é onde a gente anda. Ele falou, mas você anda em cima do quê? Ele falou, da terra, é um monte de grãozinho, bem pequenininho, um monte que forma o chão, e forma as montanhas, e forma as árvores, e as árvores estão em cima desse negócio e tal. E eles perguntaram, aí ele perguntou, e o que é uma árvore? O que é uma árvore? Ela falou, é uma planta, é tipo uma planta. Aí ele olhou e falou assim, igual esse musgo. Ela falou, maior. É maior, produz uns negócios que você pode comer, eu mesmo gosto de comer, tem fruta, não sei o que e tal. E aí ele falou assim, mas como assim maior? Maior que eu? O peixe falou. Ela falou, é muito maior. Maior do que você? Ela falou, é muito maior, muito maior. Aí, tá, então é maior do que um polvo. Ela, é maior que um polvo. Mas é maior que um tubarão? É maior que um tubarão. É maior que uma baleia? É maior que uma baleia. Tá, e você tem medo dessas árvores? Elas comem a gente? Eu falei, não, elas não comem a gente. Um lugar seco, onde não tem água, você não precisa de água para respirar, onde as pessoas andam ao invés de nadar, que tem um negócio que chama terra, que você anda por cima, e você consegue respirar sem água, e tem árvores que são maiores do que polvos e até do que tubarões, e que não comem a gente, mesmo sendo desse tamanho. E eu não sei se eu acredito que existe um lugar assim. Isso é o peixe falando para a tartaruga. Eu não sei se eu acredito que há um lugar assim. Aí a tartaruga diz, por isso eu nunca contei para vocês onde eu vou. Tá, e como que eu faço para chegar nesse lugar? Aí ela diz, você não consegue. Você não consegue. E como você consegue? Eu não sei como eu consigo. De alguma forma eu consigo. Eu só sei que eu consigo. Tá, e como eu faço para saber se é de verdade tudo isso que você está me falando? Ou é uma pegadinha? Como eu sei, como você me prova que isso é verdade? Ela falou, então, eu não consigo provar. Você tem que acreditar no que eu estou falando. Jesus Cristo, a missão de Jesus, uma das partes da missão de Jesus, é nos falar sobre como é o céu. Foi o que ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. E aí nós, que gostamos de teologar, começamos a pensar, são casas? Aí ele, não, são moradas, mas muito maiores que casas. Então são condomínios.
Isso aí é a gente. A gente está no lugar dos peixes, entendeu? Não, maior que. Tá, então são condomínios. Aí Jesus, não são condomínios. Então são mansões. Então são mansões. Aí a gente escreve música nas mansões celestiais, não sei o que e tal. Aí ele, não são mansões. Não, então é uma vivenda e cada um vai ter uma mansão exclusiva. E aí ele, não é bem assim. Lá não tem famílias divididas como aqui, você, teu pai, teu irmão, teu cunhado e tal. Não. Lá não tem, o homem não fica casado com a mulher lá no céu. Não. Tá, então é uma mansão só para mim. É uma mansão para cada um. Como é? Então, não são mansões, são moradas. É a casa do meu pai. Tá, então são tipo quartos, tipo uma pensão. Então é uma casa só, com um monte de quarto, e cada um tem um quarto, um número, uma chave, um código. Como é isso? Não é uma pensão. Jesus, ele vem com uma difícil tarefa de preparar um povo para o céu. Mas o que é céu? Eu não sei se você sabe, mas o Antigo Testamento não tem uma expectativa celeste muito forte. Eu não estou dizendo que não existe céu no Antigo Testamento. O que eu estou dizendo é que a expectativa judaica, a partir das páginas veterotestamentárias, não são expectativas celestes assim muito fortes. Um ou outro texto, a doutrina do céu no Antigo Testamento é uma doutrina rarefeita. E Jesus vem com essa missão de nos falar do céu, de preparar-nos para o céu. E quando ele começa a falar sobre isso, a gente olha no texto e veja a confusão. E aí Jesus, no texto que nós lemos, ele fala assim, né, na casa do meu pai muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, não sei o quê. E aí ele diz assim, quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele fala estou, tipo, ele está aqui na terra falando, mas ele está lá no céu. Como é isso? E aí, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí o Tomé levantou o dedo e falou, eu não sei o caminho. Como assim? O Senhor disse que nós sabemos o caminho para onde vais, mas como eu vou saber esse caminho? E aí Jesus fala, eu sou esse caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí o texto que nós conhecemos bastante. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus fala esse texto conhecidíssimo quando está explicando sobre o céu. Então, diante dessa nossa limitação teológica, diante dessa limitação teleológica, diante das nossas limitações, ele escolhe uma abordagem diferente. É muito difícil explicar para nós o que é o céu e preparar. É a tartaruga explicando para o peixe como é que funciona aqui fora, que tem árvores, e que tem frutos, e que tem ar, que tem areia, e que tem terra, e que tem... Eles não vão entender. E que aqui se anda e não se nada, não vão entender. E aí, Jesus escolhe uma abordagem diferente. Ele escolheu amar Deus, na Bíblia. Escolhe amar essas criaturas ignorantes, perdidas, pecadoras, da forma como o amor nunca podia ser imaginado antes. Jesus se torna uma dessas criaturas. Na historinha da parábola da tartaruga, que eu contei agora para vocês, da tartaruga e do peixe, você esperava que o peixe se tornasse uma tartaruga para conhecer a terra. Então, tá, como é que eu vou lá na terra e conheço isso aí? Eu tenho que virar uma tartaruga. Tá, mas na história bíblica é diferente. É como se a tartaruga se tornasse o peixe primeiro. Para viver como peixe, ela vai se limitar. A tartaruga vive nos dois ambientes, mas ela vai se limitar, limitando-se a uma vida em uma única atmosfera. Ela que vivia em dois mundos, se limitaria a viver numa única atmosfera. Essa é a ideia básica da encarnação de Jesus.
Ele veio do céu para nos falar do céu, para nos preparar para o céu. Só que mais do que isso, ele veio para nos preparar para morar no céu. E ele disse que o Pai nos preparou moradas lá, e a gente não consegue entender como são essas moradas. Alguém aqui consegue entender com todas as cores e tal, o que são, o que Jesus quis dizer quando ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês e tal. Então Jesus veio para nos dizer como é que funciona, para a gente chegar nessa tal dessa morada, que a gente não entende se é uma casa, um condomínio, uma mansão, um castelo, tem cama, não tem cama, como é isso? E aí, para Jesus nos levar para esse reino, para esse céu, para esse lugar, a única forma que ele achou foi através da encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, eu vou deixar 3 pontos para a gente pensar. Como sempre, primeiro, Jesus é a única esperança que temos de chegar no céu. Jesus é a única esperança que temos de chegar no céu. Quem disse isso? Ele. Quando ele começou a falar de caminho, vocês conhecem o caminho, né? Tal. Aí o Tomé, boiando, falou assim: como a gente pode conhecer o caminho? Ele disse: eu sou o caminho, Tomé. O caminho para chegar nesse lugar é uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus. Jesus encarnou, tornou-se homem, o Verbo se fez carne, para nos salvar. E essa encarnação é uma atitude irreversível da parte de Jesus. Ou seja, lá na escatologia bíblica, vamos teologar um golinho aqui, lá na escatologia bíblica, quando Jesus se apresentar, o sinal das marcas estarão nas suas mãos. Ou seja, a encarnação de Cristo é irreversível. Sabe quando você já é velho, você já tem cabelo branco, mas você tem cicatriz de quando você era pequeno, porque não vai sair? Jesus tem cicatrizes. E se ele tem cicatrizes, lá em, eu acho que é Zacarias 14, que feridas são essas nas suas mãos, não sei o que lá, então significa que na volta de Cristo, ele ainda tem cicatrizes, quer dizer que a encarnação foi uma atitude irreversível. Eu sei que é reversível por vários motivos. Porque os discípulos reconheceram Jesus no domingo, quando ele entrou no cenáculo, então quer dizer que é o mesmo corpo. Que Estevão, o primeiro mártir da igreja, reconheceu Jesus à direita de Deus, e no capítulo 7 do livro dos Atos, Jesus foi visto depois da ressurreição algumas vezes, por centenas de irmãos, especialmente por conta do texto de Zacarias 14, acho que é 13, Zacarias 13, fala sobre a volta que ele tem a cicatriz nas mãos. Então Jesus encarnou, tornou-se homem por amor, porque nós precisávamos ser resgatados, e Jesus se tornou humano, igual a nós. Quando eu falo igual a nós, excetua-se a sua divindade e a sua natureza não pecaminosa, mas igual a nós, carne e osso, para que pudesse nos buscar. Ele não se tornou um homem para nos entender. Deus já nos entende. Sem a encarnação, ele já entendia toda a complexidade do ser humano. Jesus não se tornou um ser humano para entender a gente. Jesus não se tornou homem. O Verbo não se fez carne para entender melhor você. O Verbo se fez carne para te salvar. Para te buscar. A palavra redenção é essa questão da recompra, de adquirir. E por que recompra? Já falei sobre isso em outros momentos. O homem se perdeu no Éden. O homem pertenceu a Deus. E Deus passava na viração do dia para falar com Adão, todos os dias e tal. E aí o homem decidiu romper com Deus. Como que o homem rompeu com Deus? Através do pecado. O homem se rebelou contra Deus. Como o pecado faz divisão entre o homem e Deus, o homem passou a ter outro dono, é o que a primeira carta de João diz no capítulo 3, verso 8. Aquele que comete pecado é do diabo. O homem pertenceu a Deus na criação, rompeu com Deus no Éden, e agora que ele rompeu com Deus, ele tem outro dono. Então, se Deus quiser ter o homem de volta, tem de comprar. Se Deus quiser ter o homem de volta para ele, tem de redimir,
tem de ir lá e recomprar, e comprar de novo. E essa foi a ação de Deus. Então, na redenção, você e eu, nós os pecadores, somos o objeto dessa negociação. O diabo é o novo dono. E Deus é quem está organizando esse resgate. Por isso, Ele é o dono do projeto. E Ele estabeleceu o maior preço possível, o sangue do seu amado Filho Jesus. Por isso, Jesus Cristo é o Redentor, e com o seu sangue, Ele pôde recomprar perdidos pecadores, para que deixassem de ser filhos do diabo e se tornassem filhos de Deus. Mas para esse resgate, Ele precisou encarnar, tornar-se homem. A encarnação de Jesus não é um capricho. Não estou fazendo nada mesmo, vou lá na terra igual um homem. Não. A encarnação de Jesus não é um detalhe, foi uma necessidade, foi uma condição. Porque a humanidade se perdeu quando o primeiro representante, Adão, caiu. A natureza do ofensor era humana, mas a natureza da ofensa era divina. Então, para Jesus pagar esse boleto, essa conta, essa fatura, ele que tem natureza divina, tinha de assumir a natureza humana. Já que a natureza de Adão era humana, para pagar essa conta, ele tinha de se tornar humano. Então Deus, lá no texto de Isaías capítulo 6, vasculhou os porões da eternidade para resgatar o pecador antes da criação. Veja o que diz Isaías 6:8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diga a esse povo: ouvi e não entendais, vede e não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, se converta e seja salvo. Então a missão de Jesus é pregar para um povo que vê, mas não enxerga, que ouve, mas não escuta, que enxerga, mas não percebe. É a missão da tartaruga falando com o peixe. Estão me fazendo entender? Jesus encarnou para falar para nós, como nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí a gente vai para a segunda, a palavra que define Jesus é o amor, através da encarnação. O segundo ponto é que a palavra que nos define é rebelião. Rebeldia, rebelião. Jesus veio para nos apresentar o céu. Mas Ele não veio apenas para falar do céu. Ele veio nos preparar para o céu. Ele veio nos dizer que Ele tem a capacidade de nos levar até o céu, de maneira que a gente viva lá. Eu acabei de falar sobre essas complexidades, né? Lá no céu tem oxigênio? Então, não sei. Como é que são essas mansões? Tem cama, é king size? Não sei. A gente dorme? Não sei. A Bíblia não dá todas as informações. Jesus não veio apenas nos apresentar o céu, colocar um flip chart na nossa frente e falar, então, aqui. Não. Ele veio nos preparar para o céu. Ele veio nos dizer que Ele tem a capacidade de levar você até o céu, de maneira que você viva lá com Ele, eternamente, mesmo que você não saiba como é o céu agora. Se eu pedir para cada um de vocês descrever como é o seu céu não é igual ao céu da pessoa que está do seu lado. Mas isso, viver no céu eternamente, só será possível quando a gente resolver a questão da rebelião que nos gerou a fuga que a gente vive de Deus. Porque isso começa com Adão, o primeiro homem, nosso primeiro representante, mas acontece com todos nós ainda hoje. Ainda agora. A gente se rebela contra Deus e depois da rebelião a gente se afasta. Talvez você tenha um filho, uma filha, um pai, um irmão, uma irmã, uma sogra, um vô, sei lá, uma mãe que não está na fé, ou não está direito na fé. Por quê? Eu explico por quê. Porque pecou, e o pecado gera rebelião, e a rebelião gera afastamento. A gente se rebela contra Deus, depois a gente mesmo se afasta de Deus.
É Gênesis capítulo 3 de novo. E o que acontece na sequência do pecado, onde o homem rompe com Deus? O capítulo 3, versículo 1 fala: ora, a serpente, a mais esperta, né, como fala, a mais astuta dos animais do campo, essa disse a mulher, não sei o que lá. Aí versículo 2, a mulher fala, versículo 3 e tal, versículo 5, a mulher fica olhando para a árvore, vendo que ela é boa para dar entendimento, versículo 6, ela come, versículo 7, ela entrega para o homem come, alguma coisa assim, e aí tal. O homem rompe com Deus. O homem rompeu com Deus. Em Gênesis 3, o homem rompeu com Deus. O que acontece na sequência? Veja o versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: aonde estás? Cara, olha que interessante. A gente se rebela contra Deus, a gente se afasta de Deus. A rebelião nos afasta de Deus. Esse negócio aqui fica chato quando a gente se rebela. Esse pastor não fala nada com nada. A igreja, isso aqui lá. Quando a gente se rebela, a tendência é se afastar. É por isso que teu filho está fora. Tua mãe, teu avô, teu pai, teu cunhado, sei lá, alguém que você conhece, seu amigo. Porque após a rebelião vem um afastamento. E como é que Deus, eu estou falando como nós nos comportamos. A gente se rebela, e na sequência da rebelião a gente se afasta. Mas como é que Deus se comporta? Capítulo 3, verso 9. Eu estou falando certo esse versículo? E chamou o Senhor Deus a Adão, e lhe disse: onde estás? E ele respondeu, na sequência, eu ouvi, se liga nos verbos, cola o olho aí na tela, vai nos verbos. Eu ouvi, eu escutei tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu ouvi, eu percebi que eu estava nu. E tive medo, fiquei com medo, outro verbo. E me escondi. E aí, veja, Deus sabia? Sabia. Ele não sabe de tudo? Sabia. Agora veja a resposta de Adão. Eu ouvi, eu temi, eu percebi que eu estava nu, e eu me escondi. De acordo com a Bíblia, esse comportamento de Adão é o mesmo repetido por nós ainda hoje. Nós temos rejeitado o amor do nosso Pai, porque a gente ouve, a gente faz ouvido de mercador, se faz de sonso, não é comigo, tal. A gente até teme, a gente percebe que a gente está errado, mas a gente prefere a fuga, a gente prefere se esconder. Aquilo que aconteceu com Adão, que a gente lê na Bíblia, é aquilo que a gente faz. É aquilo que a gente faz. Temos rejeitado o amor do nosso Pai. Em Isaías 53, lá no começo, no verso 6, o profeta diz assim: cada um se desvia pelo seu próprio caminho. Cada um se esconde do jeito que pode. O Adão se escondeu entre as árvores. E aí Deus chega e fala: Adão. E o Adão fica quieto. Sabe quando você está brincando de esconde-esconde com a criança, que ela está atrás do botijão de gás? E ela acha que ela está escondida. Aí você fica passando na cozinha e fala: cadê fulano? E ele está lá. Beleza, não me viu. É Deus no jardim e a gente. Adão, e aí a gente está lá. Vixe, eu não vou nem falar nada. Tem um monte de gente que está não falando nada, achando. Beleza, estou na moita aqui. Já era, não vou nem dar um pio, não vou nem no culto. E para Deus, qual é a diferença? Se você está aqui ou lá fora, se Ele está vendo ou não. Esse teto aqui impede? De acordo com a Bíblia, a gente faz a mesma coisa. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Isaías capítulo 53. E Paulo, melhora a sua atenção aí, vamos lá. E Paulo piora ainda mais um pouco a nossa rebelião, a nossa situação,
mostrando que temos feito mais do que nos desviarmos e nos escondermos. Temos nos voltado contra Deus. Leia Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Impiedade é outra história, não é simplicidade. Eu errei porque, nossa, eu nem sabia. Você passa o farol vermelho e fala, esse negócio colorido eu não sabia para que é. Não, aí é o cara que não sabe, mas o ímpio tem a maldade junto. Veja, ele fala mais duramente no verso 10, capítulo 5, verso 10. Porque se nós, porque se nós, sendo inimigos, sendo o quê? Inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu filho e tal, nós inimigos, porque Paulo fala assim, nós, quando éramos inimigos, o que é inimigo? É quando você está na rebelião. Quando você está na rebelião, você é o que de Deus? Inimigo. Eu não estou interpretando, não estou colocando peso nas costas de ninguém, não. É o que a Bíblia diz aí. É o texto bíblico aí. Nós inimigos de Deus. Você inimigo. Palavra dura, não é? Até porque inimigo é a forma como a Bíblia chama Satanás, por exemplo. E agora, Paulo fala assim, então, quando a gente estava do lado de lá, quando a gente estava do outro time, escondido atrás das árvores, nós éramos, sabe o quê? Inimigos de Deus. O que é um inimigo? O inimigo é um adversário. Vamos tentar aprofundar essa questão. A gente está no segundo ponto. O que é um inimigo? O inimigo é um adversário. Aquele que ofende, não por ignorância, mas intencionalmente. Isso é um inimigo. O inimigo fere intencionalmente, ofende intencionalmente. Não é sem querer. Você pode machucar um amigo sem querer. Mas o inimigo não é sem querer. O inimigo é alguém que mantém distância por vontade própria. É aquele que prefere não manter contato, não por falta de tempo, mas porque não quer. Esse é inimigo. O inimigo é o desafeto. Não por engano, mas por escolha pessoal. E Paulo diz assim, a gente também era inimigo. Então talvez, ouvindo esse sermão, tem alguém que ainda se enquadra nessa qualidade de inimigo de Deus. Inimigo. Deus está num canto do tabuleiro, você está no outro. Deus fala uma coisa, você faz outra. Isso é o inimigo. É aquele que mantém distância, aquele que é um adversário, é aquele que está contra, aquele que é o desafeto. Isso nos descreve? Ou descreve algumas das nossas atitudes? Alguma vez já nos voltamos contra nosso pai assim? Você alguma vez fez alguma coisa, mesmo sabendo que Deus não queria que você fizesse? Esse é o comportamento do inimigo, do adversário. Você feriu já alguém dos filhos de Deus? Magoou o Espírito Santo com seu comportamento ímpio? O apóstolo Paulo diz, né? Não extinguais o Espírito, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados. Você alguma vez deu as costas ao Pai Celestial em público ou secretamente? Porque essa, em caso afirmativo, então você não fez o papel de ignorante, você fez o papel de inimigo de Deus. Inimigo de Deus é todo o outro lado do jogo. Eu sou do outro time, eu estou do outro lado do tabuleiro. E aí entra a graça. Como é que Deus... Pastor, eu já fiz isso aí, que o senhor falou. Então, para mim não tem mais chance? Então, como é que Deus reage quando nós agimos como inimigos? Como é que Deus reage quando nos tornamos seus inimigos? Deus busca estabelecer a comunhão.
Olha lá no jardim. O Adão acabou de cair. Deus já tinha falado, não faça, não faça. Se você fizer, certamente morrerá. E o Adão faz. O que Deus faz? Vai lá e manda um raio cair na cabeça de Adão? Não. Deus entra no jardim. Deus entra no jardim. E chama o Adão de novo. Adão, cadê? Onde você está? E o Adão está lá escondido. Ai, meu Deus, ainda bem que ele não me viu. Como Deus reage quando nós nos tornamos ou agimos como inimigos dele? Ele busca restabelecer a comunhão. Foi assim com Caim. Lembra do Caim? O Caim falou, deu errado lá no culto, lá uma briga, não sei o quê. Deus foi lá e falou, Caim, agora você não foi aceito, mas muda o seu jeito, cara. Muda teu jeito. Aí adiantou? Não, o Caim foi lá e matou o Abel. O que Deus fez? Foi lá no Caim. Caim, cadê teu irmão, cara? Por quê? Como Deus reage quando a gente age como inimigo? Ele busca estabelecer a comunhão. Ele busca restabelecer, restaurar a comunhão. Foi assim com Caim, foi assim com Sansão, foi assim com Davi, foi assim com Pedro. Foi assim na história da ovelha perdida, foi assim com Adão e Eva, foi assim do filho pródigo, foi a cada parábola, a cada história, a cada fato, está sendo assim com você, comigo, está sendo assim com a gente. Terceiro, Deus não cancela encontros. Deus não cancela encontros. O que é que Deus fez diante da rebelião de Adão? Ele manteve a rotina da comunhão. Parece que Deus tinha um encontro diário com Adão. Que momento? Natal da viração do dia. Lembra lá do livro do Gênesis? E passava Deus na viração do dia, como e tal. E aí o Adão pecou. O que Deus fez na sequência? Mesmo horário. Mesmo esquema. Deus chega no encontro. E isso que me deixa maravilhado na graça. Deus não cancelou o encontro diário com Adão. Deus não falou assim, então beleza, você que lute. Deus manteve a rotina, Deus manteve o encontro, Deus não cancela encontros. Deus não cancela encontros. Dias atrás eu falei aqui sobre Pedro. Eu acho que foi num domingo. Jesus tinha marcado um encontro com os discípulos antes da morte. Foi aqui, não foi de manhã? Antes da morte. Aí ele morreu. Depois da morte, no dia da ressurreição, o anjo falou para Maria Madalena, avisa os discípulos que o encontro está de pé. Chama os discípulos e passa na casa do Pedro. O encontro vai acontecer. Deus não cancela encontros. O que é que Deus fez diante da rebelião de Adão? Ele manteve a rotina de comunhão. Mesmo diante da queda, mesmo diante da rebelião, Deus não cancelou o encontro diário na viração do dia. Esse é o Deus da graça. Em Lucas 15, conta a história da ovelha perdida. E aqui em Gênesis 3, temos as primeiras ovelhas perdidas. E como é que Deus age quando as suas ovelhas se perdem? Ele busca. Ele busca. Tem um hino da harpa que eu gosto. É 300 e alguma coisa, cara. Eu não lembro o hino, 304, eu acho. Que fala assim, eis Jesus a procurar, a ovelha que a vagar desgarrou-se do aprisco do Senhor, pelos montes a sofrer, faça sol ou a chover, Cristo busca sua ovelha com amor, o pastor eis que chama sua ovelha sem cessar, e aí vai embora. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que o procura para salvar. E aí ele vai mostrando a saga do pastor buscando a ovelha, claramente baseado lá em Lucas capítulo 15. As 3 histórias de Lucas 15 mostram isso claramente. O que Deus fez em Gênesis com Adão, o que Deus fez em Gênesis com Caim, o que Deus fez em Juízes com Sansão, o que Deus fez em Samuel com Davi, o que Deus fez em João capítulo 21 com Pedro.
Essas histórias de Lucas, ou ovelha perdida, filho, aquelas 3 histórias, não são sobre pródigos, moedas e ovelhas. Aquelas histórias são sobre nós. Jesus é o pastor que busca o perdido do seu rebanho. Ele é quem tem as pernas arranhadas pelos espinhos, os pés doloridos, os olhos ardendo. É Ele quem escala as montanhas e desce a encosta. É Ele que atravessa os campos. É Ele que explora as grutas. É Ele que chama, gritando o nome da ovelha. E o nome da ovelha é o meu, é o seu. Esse é o Deus que busca a ovelha perdida. Jesus é o dono, é representado na dona da casa que perdeu a moeda que sumiu. E a mulher fica louca atrás da moeda que sumiu. Lembra de Lucas capítulo 15? E apesar dela ter 9 outras moedas, ela não sossega enquanto ela não achar a 10ª. A moeda é dela. Tem algum valor. A moeda nem vale nada. Nem vale muito. Quando você lê o texto e vai procurar o valor da moeda, não vale muitos centavos. A festa que a mulher deu vale mais que a moeda. Mas a mulher não sossega enquanto não arruma a moeda. Aquela mulher representa Jesus, que busca por toda a casa, que arrasta os móveis, que levanta os tapetes, que não tem hora para deitar, que levanta de madrugada. Enquanto ele não encontrar essa moeda, ele não sossega. Todas as demais tarefas agora podem esperar. Naquele momento só uma coisa importa: a moedinha que sumiu. De alguma forma aquela moeda vale muito para ele, e ele não descansará enquanto não encontrar a sua moeda perdida. E a moeda sou eu, a moeda é você. O pastor, o pai do pródigo. Quem é o pai daquele pródigo? Deus, que caminha de madrugada pela varanda. Ele é o fazendeiro que deixou o quarto montado, a roupa passada, os chinelos no pé da cama. Deixa tudo pronto, ele vai voltar. Deixa o prato, ele vai chegar. Deixa o anel, ele vai. Quando o pródigo volta, o pai não diz: vai no mercado comprar roupa. Não, a roupa estava lá. Ele diz: arruma um anel. Não, traz o anel, traz a roupa, traz o sapato dele, o número dele, o sapato dele está aí, dentro de casa. E esse filho somos nós. E Jesus é representado nesse pai, nessa mulher, nesse pastor, que quer trazer você de volta para casa. E somente à luz dessa emoção, dessa compreensão, é que a gente pode encontrar ou entender o poder incrível da graça de Deus. Mas voltemos ao jardim, voltemos à história da rebelião, voltemos ao espelho, porque a Bíblia é um espelho, onde a gente lê uma história e se encontra nela. É esse espelho. Onde você vê lá no jardim, a gente está falando a história de um cara chamado Adão. Curiosamente, o nome Adão, no hebraico, Adam, significa humanidade. É você. A história de Adão é a sua. A história de Adão é a minha, é a nossa. É por isso que nós vemos, quase que lendo o texto, o nosso rosto estampado na página da Bíblia, as nossas atitudes. Então volte para o cenário para verificar como é que Deus lidou com os rebeldes. Mesmo sem nenhum arrependimento de Adão, mesmo sem nenhum arrependimento em Eva, mesmo com o primeiro casal em fuga, mesmo com o primeiro casal se escondendo atrás de árvores, que é a nossa situação, a gente fica escondendo atrás de árvores. Tem um monte de árvore que a gente quer se esconder atrás. Um monte de desculpas que a gente coloca na nossa frente, entre nós e Deus. Não, agora não está dando. Não, agora está difícil. Não, mas vai dar certo. Não, mas eu vou conseguir. Não, eu vou voltar. Não, mas tem um monte de árvores. E Deus é a voz que está chamando Adão, que é a humanidade. Onde é que vocês estão? Cadê você? Onde é que você está agora? E essa pergunta, onde você está, ela não é retórica, ela é real. Ah, pastor, eu estou aqui na igreja.
Eu estou aí na internet assistindo o culto, eu estou aqui, puxa, Deus está falando comigo, então, que legal. Não, mas aonde você está, essa pergunta merece resposta. Onde você está agora? Espiritualmente. Onde é que você se meteu? O que é que você fez? Essa é a pergunta de Deus. Lembra na sequência? Adão, onde você está? Você comeu a fruta que você rompeu o que eu falei que não era para romper? Deus falando com Adão antes da queda. E depois Deus buscando Adão para tratar a questão. Essa é a graça de Deus. Porque na boa, se depender só de nós, a gente não volta. Da rebelião a gente não volta. Porque a vergonha fala alto demais, porque o ego fala alto demais, porque, né, eu não vou de novo, o que Deus vai falar, o que os irmãos vão pensar, o que vai não sei o quê. Então Deus já sabe que o teu ego, o meu ego é grande demais, que a nossa razão é grande demais. Então Deus faz o trabalho. Então Deus entra no jardim, e mesmo depois do pecado ele chama o Adão: Adão, cadê você? Você aprontou, Adão? Você fez? Você foi? Deus falou com Caim antes da desgraça, e depois da desgraça, Deus chamou Adão, ou Caim, para falar a respeito. Deus falou com Adão antes da desgraça da queda, e depois da desgraça da queda, Deus aparece para falar assim: tá, vamos ver o que dá para fazer, vem comigo. Jesus falou com Pedro antes: Pedro, em 3 vezes você vai... Não, todo mundo pode te negar, menos eu. Aí depois da desgraça, Jesus aparece lá na fala do anjo, em Marcos 16, versículo 7, dizendo: chama os discípulos, chama o Pedro, tem espaço na graça para ele ainda. Há espaço na graça de Deus, porque Deus não cancela encontros. Deus não cancela encontros. Deus não cancela encontros. Isso é graça. Isso é graça. Então, se você se afastou, talvez Deus te fez ouvir esse sermão hoje, para você entender que Deus não cancelou o encontro marcado com você. Ele continua falando. Ele continua chamando. Ele continua entrando no jardim e chamando Adão: aonde você está? Adão, o que você fez? Adão, você fez o que eu falei que não era para fazer, o que nós combinamos, você fez de novo. E ele continua falando. E você pode ouvir, não pode? Porque não é a minha voz, é a dele. Olha aí o texto. Você consegue processar a diferença da voz de um pregador para a voz dele? Eu não mudei minha voz. Quando eu estou falando aqui, você fala: nossa, é verdade. Então, é para mim. Então, essa percepção, essa sacada, esse insight, não vem do pregador, vem dele. E sabe por quê? Porque ele continua falando. Ele continua chamando. Ele continua entrando nos jardins e chamando Adão, que significa humanidade, cara. Que serve para você, que serve para mim. Preencha teu nome. E ele pergunta: aonde você está? Aonde você está? Ele continua. Pastor, é verdade, eu percebi. E agora, o que eu faço com essa informação? A única forma de voltar da rebelião é através da conversão. Conversão é virar o sentido, mudar o sentido. E a única forma de voltar da rebelião é dobrando os joelhos e dizendo: Senhor, por favor, me ajuda. Eu me perdi, eu sou esse cara. Eu sou essa mulher. Eu me afastei, eu me distanciei. E o Senhor me achou nesse jardim. E eu estou me escondendo atrás de árvores há anos. Eu estou me escondendo atrás de moitas e achando que o Senhor não está me vendo, mas hoje eu entendi que o Senhor está me vendo. E o Senhor está chamando só para ver se eu respondo, mas o Senhor já está me vendo. E hoje eu quero responder. Hoje eu quero responder.
Chega, está claro esse assunto. Se você é essa pessoa que quer responder, se tem uma pessoa aqui, cara, uma pessoa aqui, ou pela internet, que queira responder o chamado, o chamamento de Deus, você quase pode ouvir o teu nome no jardim. Fecha os teus olhos, Você quase pode ouvir o teu nome. Quando ele fala, Adão, onde você está? Se você pode ouvir o teu nome, é ele chamando. E aí isso aí não tem nada a ver comigo, com o pregador, é ele. É ele chamando você. Chamando você para o arrependimento, chamando você para a nova vida, chamando você para mudar, para romper, chamando você, é ele. Saia das árvores, saia das moitas. Isso é bobagem, ele está te vendo. Pastor, mas eu percebi que eu estou nu. Mas você sempre esteve nu, mas agora que você percebeu. Eu vou fazer uma oração, eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Se você quiser se converter de verdade, ora comigo. Senhor, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, em nome de Jesus, obrigado por esse ensino profundo, porque não é um ensino, mas é um toque de Deus na minha alma, no meu coração. Não é só um estudo bíblico, mas é uma mudança de posicionamento que alguns irmãos irão viver a partir de agora, saindo das moitas, saindo das árvores e se apresentando o rosto, mesmo depois da queda, e dizendo, sou eu, o Adão que o Senhor chamou sou eu, o Adão que o Senhor está chamando hoje é o meu nome, a ovelha perdida sou eu, a dracma perdida sou eu, o filho perdido sou eu, o Adão sou eu, o Caim sou eu, sou eu quem o Senhor busca. Em nome de Jesus, levanta esse filho que se apresenta nu diante do Senhor, perdoa, restaura. Hoje aprendemos que na graça o Senhor não cancelou o encontro diário conosco, que sua voz continua chamando, buscando. O Senhor é o pastor que escala as montanhas, gritando o nosso nome. O Senhor é o Pai que fica aflito na varanda, esperando o pródigo que sou eu, que somos nós. O Senhor é representado na mulher que levanta o tapete para buscar na sujeira debaixo do tapete a dracma que se perdeu. E essa dracma responde ao seu chamado agora. Em nome de Jesus, nós nos levantamos e nos posicionamos, voltando da rebelião, crendo na Tua palavra, na Tua graça, na Tua misericórdia, porque o Senhor é o único caminho para o céu que nós não conhecemos, porque o Senhor é a única forma, o único jeito, aquela escada de Jacó, que posta na terra, tocando na terra, chegava no céu, é o Senhor que possibilita a nós o acesso aos céus. Obrigado, Senhor, por tanta graça, obrigado por tanto favor, obrigado por tanto amor, em nome de Jesus, nele, sempre agradecidos, assim nós oramos arrependidos, amém, amém, glória a Deus. Gente, vamos ficar de pé, por favor. Chegou o momento do nosso ofertório. Para quem está na igreja, agora a gente está com um envelope chique. Nossa igreja tem 14 anos de genuíno, no mesmo envelope, até agora mudou. Agora tem um QR Code aqui, e é o número da conta e tudo mais. Curva a sua cabeça e tem uma palavra de oração sobre o seu comportamento quanto ao ofertório. Senhor, nós levantamos a voz em oração mais uma vez, dessa feita, pedindo a Tua direção sobre o ofertar de cada um de nós.
que cada um de nós possa glorificar o teu nome. O Senhor tem feito chegar à nossa casa provisão, e nós respondemos a essa graça, provendo também na sua casa, na sua obra e no teu reino. Isso é um privilégio para cada um de nós. Recebe, Senhor, os dízimos, as ofertas, os votos, as contribuições. Recebe, Senhor, e nos dá instruções para usar esse recurso para glorificar o seu nome, e apenas isso, em nome de Jesus. Amém. Amém.